Não dá para ser cristão e comunista. Quer vir? Ele está com vontade demais de vir. Tudo bom, Daniel? Deixa eu só explicar para você o que eu estou dizendo com isso. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas: patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que em vez de ser o discurso econômico, é ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã, porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. E qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo, que economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão? Comunista porque Jesus não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus? Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus era para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? Não, não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo, economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são comunistas têm por base econômica o capitalismo. Eu estava ouvindo meu parceiro que me antecedeu, e talvez faltou um pouco de conhecimento bíblico para ele citar Atos 4, né? E se aquilo que Paulo fazia, por exemplo, em que os cristãos levavam os seus bens para que fosse distribuído a cada um segundo a sua necessidade, e isso está na Bíblia, não é ser comunista, eu não sei o que é. Excelente colocação, e eu lhe mostro a diferença. Por favor. A caridade é uma instituição cristã, mas a caridade pressupõe o elemento da voluntariedade. O comunismo sequestra o nome caridade e mata o elemento da caridade, que é essencial para a capacidade moral envolvida neste ato, que é o da voluntariedade. Você não ter propriedade, o Estado pegar sua propriedade e distribuir, seja para quem for, não é o que o cristianismo diz. O cristianismo diz que você deve sim ser caridoso, mas o elemento moral essencial para a caridade é o elemento da voluntariedade, que é exterminado em qualquer proposta comunista, que, por sinal, é extremamente destruidora da liberdade humana, inclusive da possibilidade da pessoa exercer a caridade. Eu discordo. Em que ponto o senhor discorda? Em que ponto? Porque quando Paulo chegou Você acha que houve obrigação para alguém fazer isso? Houve, porque na verdade, assim, se eu pegar outros versículos, por exemplo, que remetem a esse tipo, não fala sobre exatamente caridade em si. Foi uma imposição que Paulo fez naquele período. Imposição, teologicamente, sim. Não. Teologicamente não há imposição. Não há nenhum. É impossível você impor a alguém ser cristão. As obras. É possível. O cristianismo propõe a rendição genuína interna. O cristianismo não pode ser imposto. Falaciosamente bonito nos dias atuais. Se a gente pegar a história da igreja, não é assim que funcionou. Aí o cristianismo cresceu no século I. Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que todos os textos cristãos fossem destruídos e os cristãos fossem mortos. Foi ali que mais se expandiu o cristianismo. Agora, isso não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo é que a visão de mundo comunista,
abandonou o elemento econômico e passou a atacar no elemento ideológico, e por isso E eu acabei, quando eu me como sentei aqui, eu acabei de mostrar para o senhor, que é um teólogo incrível, um pastor, acredito que incrível assim como teólogo, que está na Bíblia um ato comunista praticado por Paulo. Aí, E o senhor ainda... Não, por que nós discordamos? Por que eu discordei que era? Porque naquele ato, o elemento da voluntariedade é que é essencial. Sim, há uma orientação na moralidade cristã. A questão comunista, o senhor acredita que seja uma questão imposta? Se não há propriedade privada, se você não tem disposição sobre seus bens, é totalmente diferente do que aconteceu na igreja primitiva. As instituições mais caridosas do mundo até hoje são cristãs, mas é pelo exercício da voluntariedade. Se nós tirarmos a voluntariedade da caridade, isso não é cristianismo, porque o elemento da moralidade está intrinsecamente, visceralmente ligado à voluntariedade. É o fato de você escolher fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Se você pegar hoje todas as grandes associações que se fazem, são de formas extremamente voluntárias, ninguém está lá imposto. Os regimes comunistas, eles sequestram. Na verdade, não houve na história ainda, e o senhor deve saber disso, um regime que seja 100% comunista. Isso nunca aconteceu. Se você pegar, por exemplo, na época do Estado, você vai citar governos que foram ditatoriais. E aí tem inúmeros exemplos que foram e seguiram realmente o regimento comunista, e isso nunca aconteceu. Segundo, capitalismo não é o oposto de comunismo, é isso que eu estou lhe dizendo. A China é o parceiro comercial número 1 do Brasil. O que seria o antagonismo do comunista? O senhor falou que é o cristão. Cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito. Aí foi perguntado ao senhor, o que seria então o cristão, poderia ser o quê, economicamente, politicamente dizendo? O cristão? O cristão, ele exerce um capitalismo de modelo, direita, seria isso? Um modelo de liberdade. O senhor, como conservador, defendendo a visão conservadora aqui, o senhor defenderia esse... O capitalismo, esse é o ponto, o capitalismo, eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu acho até, não gostaria nem de dizer aqui, mas acho que o comunismo tem uma origem que não é das melhores. Então, eu não defendo o comunismo de maneira nenhuma. Eu sou, anticomunista, certo? Mas o que eu estou lhe dizendo... defende exploração, então, porque o capitalismo vem da exploração da mão de obra. Não, senhor, eu não defendo, não. Eu defendo a liberdade, defendo a possibilidade das pessoas crescerem, defendo a possibilidade das pessoas terem um progresso em suas vidas, tanto intelectual, quanto material, como espiritual. Eu defendo a pregação da palavra da libertação, que é o cristianismo. Eu prego a liberdade. Eu prego a liberdade. Com doutrinação religiosa. O que o senhor faz também é doutrinação. Todo mundo doutrina, todo mundo expõe suas ideias. A gente não deve ser proibido de fazer isso. O que a gente deve ser proibido é de impor. A gente fala com convicção o que é a verdade e as pessoas se entenderem que devem seguir aquilo. Que é a verdade individual de cada um. Não, tem um tema aqui que a verdade é só uma. Bastante tempo eu já não sou praticante, porque após crescer no cristianismo, me tornei ateu. Exatamente porque busquei conhecimento histórico. O comunismo é ateísta. Histórico e com muito orgulho. Isso. Muito orgulho. Eu sou comunista e sou ateu. Sou comunista e sou ateu. Isso é muito importante, porque o comunismo é, na sua base filosófica, ateísta. Isso é a coerência. Mas eu conheço a sua porque eu já vim dela, sou oriundo dela. O comunismo é ateísta, portanto, mais uma vez, não pode ser cristão. Não faz o menor sentido, mas eu respeito.